queria chamar o Luan, hein, Luan? Pra cá, Luan, presbítero Luan, lá da nossa ADF de Grajaú. É o diretor de missões lá. Bem-vindo, viu? Vai nos trazer a palavra esta noite. Nós nos conhecemos, ele trouxe uma mensagem, ele fez uma palestra para a ADF regional, aqui é Regional 1. Os nossos pastores, nossos secretários estiveram lá. E é uma fonte de conhecimento com relação a evangelismo urbano. Irmãos, durante essa palestra, ele faz cada pergunta para nós, e a gente acha que é uma coisa tão corriqueira, não é? Tão corriqueira. E aí você começa a pensar, meu Deus do céu, você sabe a maneira certa de fazer evangelismo? Você sabe a maneira errada? Você sabe? Não sabe, né? Você sabe por que você vai? Se você vai? Quem é que vai? Quem te chamou? Por que te chamou? Como é que você faz? Como é que você não faz? Pois é, ele sabe. Né? Ele vai trazer a palavra para nós hoje. Eu vou pedir para um dos pastores orar por ele. Paulo Brito, meu amor, vem orar por ele. Acho que sim. Acho que sim. 45 minutos, né? Acho que uns 40 minutos. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Ora, pensamento voltado aos céus. Atenção, a palavra vai ser pregada. Já foi falado através dos louvores. Agora vai ser explanada pelo nosso irmão Luan. Para que o Espírito Santo tome ele e faça o que Deus lhe ordenar. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, Deus santo, justo. Deus, aqui está o teu filho Luan, Pai. Ele é o responsável por hoje, Senhor, nos trazer a mensagem, Senhor, que Tu tens preparado para a Tua igreja, Pai. Tu já falaste, Senhor, através dos hinos, Senhor, dos louvores que foram aqui entoados, ó Pai. E agora o Teu Filho vai explanar a Tua palavra. Eu lhe peço, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Espírito Santo tome o Luan, ó Pai, e usa, ó Pai, conforme a Tua vontade, e que a Tua igreja esteja atenta, alerta, para ouvir tudo que Tu tens para nós nesta noite. É que eu lhe peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Uns ficaram sentados de pé. Fica de pé comigo, para a gente fazer menção da palavra do Senhor. Em respeito à palavra, abra comigo, por favor, livro do último apóstolo que morreu. Vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia. Enquanto isso, quero agradecer ao Senhor Jesus por esse privilégio de poder estar no templo sede do Ministério do Ferreira pregando. Sou prata dessa casa, sou da ADF Grajaú, fui consagrado a diaconato aqui, ao presbitério aqui. Então, o Senhor tem feito a obra em minha vida. Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, e se estou aqui nesse púlpito é porque é as promessas de Deus que estão se cumprindo na minha vida. Então, se você tem promessa, irmão, não desista. Fica firme, que na hora certa, no momento exato, vai se cumprir. E eu estou aqui, não sei nem o sentimento que eu estou, porque por aqui passam grandes homens de Deus, grandes pregadores. Inclusive, em 2019, tive a oportunidade de conhecer o pastor Marco Feliciano aqui nesse púlpito. Dei um abraço nele, que era meu sonho de adolescente. Aos meus 15 anos, lá em Natal, na cidadezinha Parnamirim, a terceira maior cidade do estado. Conheci as pregações dele, fiquei com aquele entusiasmo de querer ser pregador. E falava para meus amigos, um dia eu vou conhecer esse homem, vou dar um abraço nele, um beijo no rosto dele e dizer, pastor, eu te amo em nome de Jesus. Em 2019, concretizou-se aqui nesse púlpito. E uma das mensagens dele, eu sempre guardava, e ele dizia assim, você que está me ouvindo, um dia você vai dividir o púlpito comigo. E eu guardava aquilo comigo. Em nome de Jesus, eu vou ser pastor um dia, vou ser obreiro. E hoje estou aqui, dividindo, não com ele pessoalmente, mas ele já pregou aqui. Então, espiritualmente, estamos dividindo o púlpito, porque Deus, Ele é o Deus de promessa, e Deus que cumpre as promessas. Amém? Ô, glória, estou com a minha esposa, meu irmão, chegou de Natal, tem nem um mês ainda, chegou dia 1º de maio, cresceu no Evangelho, mas filho de crente não é crente. Então, aqui ele tomou uma posição na frente dos homens, perante os homens, aceitou a Jesus novamente. Ele não se batizou hoje por causa da questão do discipulado, mas próximo batismo será batizado aqui também, para a glória do Senhor Jesus. Deus tem feito a obra.
E para finalizar essa minha parte, eu sou fruto, meus irmãos, de oração de uma mãe. A minha mãe se foi tem 1 ano e alguns meses que ela partiu para a glória. Mas hoje eu sou a continuidade do ministério que Deus tem na vida da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus, de oração, mulher de signo de oração, mulher que Deus revelava, fazia coisas maravilhosas, e foi para a glória dele que decidiu levá-la junto com ele. Mas se hoje estou aqui é porque as orações dela ainda ecoam na eternidade. Se meu irmão está aqui é porque a oração ainda ecoa na eternidade. Você, mãe, nunca desista de orar pelos seus, porque Deus ainda é o Deus de milagres. Quem achou comigo, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, que foi o último apóstolo a morrer. Eu ia falar o apóstolo do amor, mas seria muito fácil, né? Então, João, capítulo 4, vamos discorrer sobre o maior dos evangelistas que já tivemos entre nós. A partir do verso 39, que diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa de sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa de tu que falastes, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Quero também agradecer ao meu primo, que se encontra agora em Alagoas, está acompanhando ao vivo pelo YouTube, as suas filhinhas, a Sofia, a Sara, Maria e sua esposa Leni. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus queridos, em Gênesis 3,15, nós vamos ver a menção do primeiro profeta e do primeiro evangelista. Sim, em Gênesis vamos encontrar o primeiro evangelista, que é o nosso próprio Deus. Logo, partindo desse pressuposto que Deus é o primeiro evangelista e dele é a missão não é nossa. Com todo respeito, a missão não é do pastor Levi, não é do Neucino, a missão é do próprio Deus. Logo, ele sendo o dono da missão, ele agora precisou, para alcançar os perdidos após o pecado, levantar diversos homens. Mas foi em Gênesis 3,15 que ele profetizou que da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, no decorrer dos anos, foram levantados homens para manifestar essa glória que tudo ia consumar em Jesus. Levantou-se no período patriarcal um homem chamado Abraão, para dar início à família dos israelitas, dos judeus. Só que Abraão não era o Messias, ele não era a semente da mulher. Ele mesmo quem teve um vislumbre do dia do Senhor. Os hebreus falam isso, que ele viu o dia do Senhor e se alegrou. E meditando nisso, quando é que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Lembra quando Deus pediu Isaque como oferta? Quando ele foi quase sacrificando Isaque, Deus falou: não faças tal coisa, porque eu sei que você me teme. Ele levanta os olhos e vê um cordeiro enganchado pelo chifre, e ali ele sacrifica aquele cordeiro. Então veio uma luz na mente dele: o cordeiro vivo que desceu do céu teria que vir para ser sacrificado. Então Abraão teve um vislumbre do dia do Senhor, por isso ele se alegrou. Depois de Abraão veio o período da lei, com o maior dos seus profetas para os judeus, Moisés. Mas o mesmo Moisés, ele foi claro: eu não sou o Messias, virá um após mim, que será maior do que eu, a ele vocês devem seguir. Estava apontando para Jesus. No período dos profetas, o profeta Isaías, que profetizou mais de 700 anos antes de Jesus nascer, disse que a virgem ficaria grávida e daria à luz a um menino que se chamaria Emanuel, o conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus fora prometido desde Gênesis 3,15. Então quando Jesus, no período interbíblico que vemos na Bíblia Sagrada, eu estou dando o curso de teologia básica na nossa igreja, e usei essa dinâmica. Pedi para abrir em Mateus, uma página antes de Mateus, tem um livro, uma página em branco. Aí perguntei: vocês nunca se perguntaram por que tem essa página em branco aqui? Aí teve um que até brincou: acho que sobrou aqui e não teve como mais usar.
Mas eu uso como didática para dizer que foi o período interbíblico, onde Deus ficou 400 anos sem falar com a raça humana. Claro que algumas Bíblias não têm, é questão mesmo de didática mesmo. Então Deus ficou esse período todo sem falar com a raça humana. Ele ficou esperando o momento certo, para depois assim se manifestar. Até que um anjo vai na casa de uma mulher chamada Isabel, profetizando, ou melhor, vai no templo profetizando para Zacarias, que a mulher dele ficaria grávida, que era uma mulher estéril, já era uma anciã, e assim aconteceu. 6 meses depois, ele vai na casa de uma mulher chamada Maria, e fala a mesma coisa, que era ele ficar grávida, só que a diferença é que ela seria grávida pelo Espírito Santo. Ela, sabendo que o anjo falou para ela que a sua prima está grávida, ela sai correndo e vai visitar a sua prima. Quando ela chega, que Isabel ouve a voz de Maria, a Bíblia diz que o bebê que estava no ventre dela saltou de alegria. Aqui, deixa eu aproveitar esse gancho, que eu não posso perder a oportunidade. É por isso que nós cristãos somos contra aborto. Porque era um feto ainda, que estava no ventre de Maria. Estava na concepção ainda, não era nem feto, na concepção. Se aproximou de um bebê de 6 meses na barriga. E o bebê se alegrou. Então nós somos veementemente contra o aborto, porque na concepção já existe vida. E é Deus quem escolhe quem vai viver, quem vai morrer. Quem somos nós para atrapalhar os planos do Senhor Jesus? Porque se nós fôssemos a favor do aborto, João Batista não teria nascido. Jesus não teria nascido. É por isso que nós batemos de frente e somos contra. Então, Jesus foi precedido pelo profeta, que Jesus falou que ele era o maior dos profetas. Nos nossos tempos, a gente vê aí na era da internet, malabarismos gospels aí, de profetas, profetadas para lá e para aqui e para acolá. Acha que o verdadeiro profeta tem que falar, tem que profetizar coisas boas, tem que fazer milagres e maravilhas. Mas apareceu um homem no deserto, que usava pelo de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Não fez sequer um milagre. E Jesus falou que entre nascido de mulher, João foi o maior que todos. João, ele veio como uma voz que clama no deserto, profetizada também por Isaías. João, ele não era a voz em si, a voz não era dele. João era a voz do que clama. Olha a diferença. Mesma coisa sou eu aqui. Eu não sou a voz, a palavra de Deus em si. A palavra de Deus está aqui. Eu sou apenas uma voz da palavra de Deus. Estou dando voz à palavra de Deus. Então João, ele não era a voz em si, ele era a voz do que clama. E ele, uma vez foi questionado, você é o Messias? Não, eu sou apenas a voz do que clama. Eu batizo com águas, mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lembra de Gênesis 3,15? Pois bem, João preparou o caminho para a profecia do primeiro profeta e evangelista Deus se cumprir aqui na terra. Jesus aparece e ele é batizado nas águas pelo seu primo João Batista. Após o seu batismo, em si, ele começa o seu ministério. Quando ele se batiza, antes de começar o seu ministério em si, ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E outro ponto aqui que eu fico sempre meditando quando eu falo sobre esse texto, que Jesus ele foi batizado nas águas, daí então foi levado ao deserto para ser tentado. Às vezes nós, quando se batizamos, nos sentimos blindados. Agora o diabo não pode mais comigo. Agora é daqui para o céu e ninguém me toca. É por isso que a maioria cai. Porque batismo nas águas não vai blindar ninguém se você não tiver, de fato, uma convicção em Deus. Seu caráter firme em Jesus. Porque Jesus ele foi batizado, mas foi conduzido para quê? Para ser tentado. Só que quando Jesus ele vence a tentação, ele não vence como Deus. Muita gente fala assim, ele venceu porque ele é Deus. De fato, ele também é Deus. Mas ele venceu a tentação como homem. Porque o diabo veio com uma palavra e ele rebatia em cima da palavra. Então é desculpa para quem não quer estudar. Para quem não quer escola dominical. Fala assim, não, Jesus venceu porque ele era Deus. Ele pode. Não, você pode também. É só você pegar essa palavra e praticar tudo que está aqui. Porque você vai vencer as tentações no nome de Jesus. Então Jesus, ele chama os seus discípulos. Agora de fato começa o seu ministério. Entrando aqui na história da mulher samaritana, que é o contexto ao qual eu fiz a leitura, Jesus ele precisava alcançar esta mulher. Porque essa mulher ela estava sendo já rejeitada há muitos anos. Ela fazia parte de um povo que tinha também o sangue judeu,
mas já estava um sangue misturado com os outros povos, por isso que eles eram rejeitados. Então Jesus, como um evangelista amor, o maior dos evangelistas, ele não era uma pessoa que chegava, uma pessoa arrogante, que chegava dos lugares e falava assim, ó, me respeite porque eu sou o Cristo. Ele não precisava disso. Sabe aqueles que chegam na empresa e falam assim, ó, me respeite que eu sou crente, tá? Eu não quero isso aqui perto de mim. Quem já chega mostrando que é alguma coisa, para mim já não é nada. Porque ele não precisa falar quem você é. As suas atitudes têm que mostrar quem você é de verdade. Jesus não chegou para essa mulher dizendo assim, ó, eu sou o Cristo, me respeite, não. Ele vai se aproximando, ele vai de um lugar para o outro, e o texto vai dizer que ele deixou a Judéia para sair para a Galileia, precisava-se passar por Samaria, porque era o caminho mais curto. Ele poderia fazer a volta como todos os judeus faziam, mas Jesus fez o caminho curto. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, Deus ele não pega atalhos. Deus é Deus. Então ele não quis pegar um atalho porque era o caminho curto. Ele pegou este caminho porque ele tinha um encontro marcado com esta mulher. Então imagina só, nos tempos de hoje, Jesus com o relógio aqui no pulso, olha, 11h55 da manhã, daqui a 5 minutos ela aparece. Então eu vou despistar aqui os discípulos, porque eu sei que eles são judeus, eles vão ficar murmurando, então vá lá vocês comprar a comida, deixe-me só aqui com essa mulher, aqui só porque eu tenho um encontro marcado. Há quem diga que João ficou junto com ele, porque pois assim escreveu. Mas Jesus, despistando as distrações, ele continua a caminhar por dentre as terras de Samaria. Chegando ao meio-dia em ponto, é o que o texto diz, a hora sexta. Ele se assenta e espera. Falta 1 minuto. Daqui a pouco vem uma mulher, um monte de balde na cabeça, de lado, querendo pegar água. Só que o que me chama a atenção é que nenhuma mulher nesse tempo sairia ao meio-dia. Quem é do Nordeste sabe aqui que o mais frio que temos lá é 28 graus, 25 graus. Então é 30 graus, 35 graus. E lá no Oriente Médio é 40 graus na cabeça. No meio-dia, então, pior ainda. Então, nenhuma mulher em sã consciência sairia ao meio-dia para pegar água. Então, o que fazia com que essa mulher fosse nesse horário? Temos algumas questões. Porque vamos entender depois no diálogo que ela teve diversos maridos e o que estava não era dela. Então, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Então, ela foi nesse horário porque sabia que não teria nenhuma outra mulher, nenhuma outra pessoa para zombar dela. Mas quando ela olha de longe e fala assim, xiii, está lá um homem, pelas vestes é um judeu, lá vem mais um me julgar. Sabe quando a gente vai evangelizar e ao invés de falar de Jesus, começa a julgar a pessoa? Jesus, ele não tinha esse ego, ele era o próprio Deus, tá? Ele poderia, tá? Mas ele não tinha esse ego. Jesus, ele estava sentado, eu imagino eu sentado, ficou esperando ela chegar, e ela chegou em silêncio. Vamos aqui conferir nos textos. Então, havia uma fonte de Jacó, versículo 6. Todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Eu estava vindo do caminho agora e estava meditando. Não disse que Jesus estava com sede e por isso pediu água. Ele só pediu água. E também no final do texto você não vai encontrar. E Jesus tomando a água foi embora. Porque a água não era o objetivo. Era apenas a oportunidade que Jesus queria de uma brecha para conversar com essa mulher. Sabe que Jesus não é uma pessoa chata, como eu falei? Ele não chegou dizendo que era o tal. Ele pediu água. É a mesma coisa no trabalho, na escola. Aquele crente chega assim, ei terra, fala manto, fala vaso. Para mostrar que é crente. Para mim isso não quer dizer nada. O que quer dizer é a sua conduta. Aproveite a oportunidade de conversar com seus colegas, seus amigos. Sei lá, fala sobre o trabalho, sobre... Mulher gosta de falar de moda, fala de moda, futebol, fala alguma coisa que chame a atenção, cative a atenção. Aí sim você tem a oportunidade de falar da palavra de Deus. Porque, sinceramente, cá para nós, é muito chato você toda hora, ei vaso, ei terra, ei... No nosso contexto aqui, a gente até entende. Pai do Senhor, profeta, amém. Aqui, bênção. Mas lá fora as pessoas não entendem. Imagina você num restaurante, vem cá, vaso. Aí o garçom fala assim, vaso de quê? Olha lá, hein? Se for de planta, até que vai. Mas ele não vai entender a nossa linguagem. Então Jesus, ele chega com uma simples pergunta, dá-me de beber. Foi apenas uma brecha que ele queria. Olha só o texto. Nisso uma mulher veio tirar água, verso 8.
pois os seus discípulos saíram para comprar comida. Verso 9. Então respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Aqui são 2 pontos. Primeiro ponto: ninguém no Oriente Médio, em sã consciência, homem, conversa com mulher em praça pública. É desonroso. Aqui eu vou entrar num caminho um pouco perigoso, mas que o Senhor me cubra. Jesus, ele colocou em jogo, em xeque, a sua honra. Porque ele era um rabino. E nenhum rabino poderia conversar com uma qualquer em praça pública. Meu Deus. Às vezes nós nos sentimos tão santos, que quando passamos na rua, vem um maltrapilho. De longe sobe aquele odor, né? Nossa. Meu Deus. Já começa a se afastar. Porque nós nos sentimos alguma coisa porque estamos com um paletó melhor, uma roupa melhor, cheirosos. Jesus sabia que aquela mulher era uma rejeitada, como muitos judeus falavam. Mas ela não foi ao encontro de Jesus. Foi Jesus quem foi ao encontro dela. Nós não podemos, como já foi falado aqui, aquele olhar julgador. Quem é você para medir se uma alma vai ser salva ou não? A nossa missão é pregar o evangelho. É abraçar cada um. Jesus, ele não poderia conversar em praça pública com uma mulher. E aqui, para que a gente entenda mais ou menos o que é isso, em pleno século 21, se você pesquisar, se eu não me engano, foi no Irã, o jogador Cristiano Ronaldo, ele recebeu uma pintura de uma artista PCD, e ele chegou como simplesmente, a gente faz aqui no Brasil, em alguns países, cumprimentou com um beijo no rosto, até aí tudo bem. Só que ele foi condenado a tomar chibatadas, porque ele foi um adúltero, porque ele é casado e não pode beijar nenhuma mulher, se não for a mulher dele. Foi beijo no rosto, tá? Pleno século 21, 2025, pode pesquisar, 2024 vai 23, mas em pleno século 21 pode pesquisar. É tanto que quando o time dele vai para o Irã jogar, ele não vai, porque se ele for, ele vai tomar chibatada, porque é lei. Então imagina só, há mais de 2.000 anos atrás, uma cultura extremamente machista. Então Jesus, ele colocou a sua vida em xeque, colocou a sua honra em xeque. E aqui abre um parêntese para compartilhar com os irmãos. Há mais ou menos 10 anos atrás, na minha cidade lá é muito comum ter bicicleta, e eu caminhando assim até para uma lanchonete, aí no meio do caminho passou por mim um rapaz que ele é travesti, a gente conhecia ele da escola. E quando eu passei por ele, o Espírito Santo já me cobrou. Todo mundo zombava dele. A gente sabe que hoje em dia a gente consegue ter mais respeito por causa das leis e tal, né? Mas 10 anos atrás era chacota. Então todo mundo zombava dele. Ele já andava já vergonhoso na rua. E eu, por ser um cristão, eu precisava fazer diferente. Então eu passei por ele, o Espírito Santo me cobrou. Volta. Meu Senhor, 10 horas da noite. Alguém me vê conversando com um homem trajado de mulher e vai dizer, e agora? Volta. Meu Jesus amado. E pior, dei carona para ele. Quem é os mais antigos? Esse aqui, Monark 78. Eu tinha um Monark daquela que tinha um bagageiro. A bordeira vai para onde? Estou indo para casa. Sobe aí. Demorou muito, meu irmão. Quando dobrei a esquina, tinha o pessoal lá assim bebendo. Eita, isso aí ganhou a noite. Começou a chacota. E eu já me segurei. Aí ele falou assim para mim, né? Não liga não, releva. Você fica tranquilo, eu já sabia. Quando Deus ele tocou em mim, eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas o que vale, irmãos, é a nossa conduta, é isso aqui, ó, a nossa consciência. Em saber que, se eu abordar uma mulher na rua, olha ali, está dando cantada na mulher. Problema, fala o que quiser. Eu vou colocar a minha reputação acima do evangelho? Quem sou eu? Para mim não importa o que vão falar de mim. Eu vi Luan com travesti lá e tal. Pode falar o que quiser. Eu tenho a minha convicção de que eu fui falar da palavra para ele, do evangelho para ele. E no caminho, aproveitei essa oportunidade que ele falou assim, não, releva que esse pessoal é assim mesmo. Não, fica tranquilo, as pessoas não querem saber de Deus. Opa, já entrei no assunto. Entendeu? A oportunidade era a carona. Mas no meio do caminho, falei da palavra de Deus. Cristo tem um plano na vida dele. Deixei lá no local, fui-me embora, aliviado, porque eu cumpri aquilo que Deus mandou fazer. Então é isso. Jesus, ele colocou em xeque a sua reputação.
ao se aproximar dessa mulher. E o segundo ponto, que ela era samaritana. Os irmãos recordam que no período de Salomão, o reino era um só. Só que Salomão começou a levantar altares, deuses estranhos. E Deus prometeu que o reino seria dividido. Pois bem, aconteceu. Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul ficou com 2 povos apenas, os judeus e os benjamitas, Benjamim. E o Reino do Norte ficou com as 10 demais tribos. A capital de Judá ficou sendo em Jerusalém. A capital de Israel ficou sendo em Samaria. Então, o reino da Assíria, que era o reino que estava muito forte nesse tempo, não é Síria, é Assíria. Sitiou ali por 3 anos. Você vai ver isso no 2 Reis, quando o povo estava já comprando cocô de pombo a preço caro. Lembra dessa passagem? Pois bem, era a Síria sitiando, até que eles ficaram com extrema fome, que eles não conseguiam mais sair para comprar nada, então sitiaram aquele lugar. Quando sitiaram Israel, levaram alguns cativos para a Síria, e pegaram alguns assírios e levaram para Israel. Aí começou a miscigenação. Por isso que os judeus olhavam para os samaritanos e falavam assim, isso aí não é raça pura, isso aí é a gentalha que se misturou. Aí eu fico meditando, a gente às vezes não faz isso. Aí isso aí é o desviado, isso aí não tem nada com Deus não. Aí isso aí até já andou com a gente, mas agora não quer saber de Deus não, eu também não quero saber dele. É o que acontece com muitas vezes a gente sai para evangelizar. Jesus, ele não levou em conta a nacionalidade, a questão racial. Jesus, ele veio como alguém para religar a raça humana com Deus. O termo religião, a gente usa até um pouco pejorativo, ele é muito religioso, mas religião quer dizer religare, é religar a raça humana que estava caída com Deus. Então Jesus, ele veio para esse propósito, por isso que ele não se usou para benefício próprio, ele usou o poder de Deus para a glória de Deus. Então Jesus, ele conversando com essa mulher, vamos continuar aqui no texto. Você pede de beber, você que é homem, a mulher que é samaritana, Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias águas, e ele daria água viva, no verso 10. Olha só, ela não sabia quem era. Por isso Jesus falou, se você souberas quem é o dom de Deus, apontava para ele assim, ó. Se você souberas quem é o dom de Deus, Jesus era o próprio dom de Deus. Se você souberas quem é o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você quem pediria. E não eu que pediria você. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Olha só a resposta da mulher. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela estava tão cega espiritualmente, que Jesus estava falando de algo espiritual, e ela achava que era a água da fonte. Ela estava querendo água de uma fonte, ou melhor, da fonte não, do poço. Ela queria água do poço, que aquela água ali era água da chuva, o orvalho da noite, que se juntava ali. Uma hora iria acabar. Jesus estava oferecendo para ela uma fonte. Vocês não entenderam, mas eu vou explicar. Enquanto nós queremos usufruir das coisas materiais, Deus quer dar para nós a vida eterna. Ela queria água daquela fonte, mas Jesus está falando, mulher, não é essa água que eu quero te dar não, você vai ter sede novamente. Capta o que eu quero falar para você, ó. Preste atenção, porque a água que eu dou vai jorrar para a eternidade, você não vai precisar dessa água. Olha o texto a seguir. Aí ela pediu água, aí Jesus percebeu, olha só, no versículo 16, aí ela percebeu, Jesus percebeu que ela não estava entendendo nada ainda, aí Jesus aprofunda o relacionamento. Ele não baixa o nível, como infelizmente alguns pregadores falam, vou baixar o nível para você entender. Nada disso. Ele aprofunda o relacionamento.
e fala assim, tá bom então, já que você não entendeu nada que eu estou falando, vai chamar seu marido? Ai, meu Deus do céu, tocou na ferida dela. Lembra que eu falei que ela queria poço para saciar a sede dela? A gente entende no lado espiritual que ela queria maridos para saciar o vazio dentro dela. Quando Jesus falou, vai chamar o seu marido, ela, e agora o que é que eu vou falar? Eu não tenho marido. Jesus falou, pois bem, você falou a verdade, tiveste 5, e o que você tem agora não é seu. É aqui onde eu entendo que ela só estava querendo preencher o vazio do seu ser com casamentos. Você que entrou aqui nessa noite quer preencher o vazio com jogos, quer preencher o seu vazio, sei lá, com bebidas, não sei. Mas Jesus hoje ele tem uma fonte para te entregar, aleluia, que sobrepõe todo e qualquer poço de água. O prazer que você tem em terreno vai se acabar aqui, mas o prazer que Deus quer te dar, ele vai jorrar para a vida eterna, em nome de Jesus. Então a mulher respondeu, não tenho marido. E Jesus falou, disse, bem, você tem 5 e o que tem agora não é seu. Aí ela, querendo mudar de assunto, porque tocou na ferida dela, ela falou, percebo que você é profeta. Então me fala aqui essa questão. Verso 20, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais a quem não conheceis. Lembra que eu falei? Os assírios tomaram de conta? Nessa hora que levaram essas pessoas para se misturarem, levaram também seus deuses. Então eles faziam um culto meio místico também. Então, nossos pais adoravam aqui, vós adoreis, não conheceis, mas a hora está chegando, e que de fato já chegou, Jesus estava naquele momento falando para ela, em que, verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só isso aqui. Jesus ele não procura missionário, ele não procura evangelista, diácono, ele não procura, mas o texto diz que ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Olha que detalhe, o que é adorar em espírito e em verdade? Não é você levantar a mão aqui, aleluia, glória a Deus, sapatear, rodar, nada contra, eu sou pentecostal, eu amo tudo isso, mas isso não é adoração. Isso é manifestação de louvor a Deus. A adoração em espírito e em verdade é a sua conduta. É você chegar no trabalho e alguém lhe respeitar porque você é cristão. É você abrir a boca e não sair maldição, mas sair bênção. É quando o filho dá trabalho em casa, você fala assim, vem cá, abençoado de Jesus, vou orar por você. E não xingar o menino. Principalmente de um termo muito usado, seu danado. Significado de danado, pelo amor de Deus, né, irmãos? Condenado ao inferno. Então você amaldiçoou seu próprio filho. Viver em espírito de adoração, ou espírito em verdade, é você ter uma conduta diante de Deus. É você não mentir mais, é não roubar mais. É você não fingir doença para pegar atestado. Está apertando, não está? Eu vou me segurar porque eu não sou o pastor da igreja. Você levantar a mão e gritar aqui é lindo, é maravilhoso. É apenas um louvor a Deus que está prestando a Ele. Mas a adoração de verdade é no dia a dia da sua casa. É quando acabar o culto, você colocar o pé naquela calçada e alguém olhar para você e falar assim, uau, que presença maravilhosa, eu quero ser igual a essa pessoa. E não ao contrário, eu ser crente como esse? Jamais. Então Deus ele procura esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verso 24, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier e nos esclarecer sobre tudo, assegurou-lhe Jesus, eu que falo contigo, mulher, sou o Messias. Olha que interessante. Nesta hora, chegou os discípulos. Aí a mulher, verso 28, a mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Ela foi fazer o que no poço? Mas ela foi embora, deixou o cântaro.
Ela foi atrás de uma água que iria apenas saciar a sede material dela. Mas quando ela compreendeu que há uma água bem maior, ela falou, eu quero saber desse poço. Quero lá saber disso aqui, quero saber desse... Eu quero ir embora, eu quero falar, eu quero que essa água que está em mim agora jorre para outras pessoas também. Aleluia. É isso que precisamos compreender. Aquilo que nós recebemos aqui, não podemos deixar aqui dentro. Verdadeiro cristianismo, evangelho, não é em 4 paredes. É lá fora. É na conduta. É você falar de Jesus para os seus amigos, colega, família. Então, quando ela entendeu, nossa, era essa água que ele queria me falar? Eu não quero saber mais dessa água aqui não, eu vou me embora. Ela correu para pregar o evangelho. Então, olha só que interessante. Até falei no treinamento isso aqui. A gente usa Atos 1:8 para culto pentecostais, né? Recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. Aí, congressos, pentecostes, a gente já pensa logo em pulo, em grito. Coloca aí Atos 1:8, por favor, rapidinho. Estou concluindo, tá? Já, tá? Mas receberão poder, quando o Espírito descer sobre vós, e serão, os irmãos me respondem, por favor, e serão minhas... De novo, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas... Mas como assim? Não é para pular, não é para gritar? Receber esse poder não é para rodar, não? Não é para pular, não? Ué, e por que quando a gente fala de poder do Espírito Santo já remete logo o gingado? Nada contra, tá? Sou pentecostal, pelo amor de Deus. Eu amo isso. Quando o Espírito desce, toma conta, a gente dá aqueles pulinhos mesmo. Mas o ser cheio do Espírito Santo não é isso. Lembra que eu falei que é apenas um sinal, uma manifestação de louvor? Você é cheio do Espírito Santo para ser testemunha. Se você diz ser cheio do Espírito Santo, que aqui dentro você faz e acontece, aí vem a nossa irmã, Sueli. Irmãos, amanhã temos o evangelismo, tá? 2h. Aí você faz logo assim, ó. Irmã, eu acho que eu vou gripar, não sei. Que espírito é esse que agita a gente aqui, mas para aquilo que a gente foi chamado, a gente não vai? Glória acaba nessa hora, né? Mas eu acho maravilhoso. Eu não fico muito iludido com pulos e gritos, não. Eu gosto quando a igreja está assim, ó, olho vidrado em mim, porque está aprendendo. Está pegando aqui a palavra. Então, ela foi cheia do Espírito Santo, deixou aquilo que ela estava por fazer, e foi fazer o principal. Olha só, Mateus 6,33. Coloca aqui, por favor. Mateus 6,33. Ela foi em busca de algo que era a sua prioridade até então. Quando ela recebe o Espírito, ela deixa as coisas terrenas para agora assumir outra prioridade. Mateus 6,33. Você consegue colocar aí? Glória a Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar. Não está dizendo exclusivamente. Você fala assim, só vive para o reino. Não, calma aí. Não é exclusivamente. É em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas. Que coisas? Fala nos versículos anteriores. Comer, beber e vestir. Quem se preocupa nessa terra, no comer, no beber e no vestir, Jesus chama de ímpio. Não sou eu, tá? Não vem me julgar não, é Jesus quem fala. Quem vive somente para essa terra é ímpio. Ele sim. Pode estar essa hora, no shopping, ou trabalhando até meia-noite, no outro dia pela manhã está trabalhando de novo, porque querem riquezas, querem de fato viver bem aqui. Jesus chama de ímpio, porque aqueles que são de fato cristãos, lavados no sangue de Jesus, eles buscam em primeiro lugar o reino. Essa mulher foi em busca de algo que era prioridade para ela, necessidade para ela, mas quando ela encontra-se com o evangelho de Cristo, ela deixa tudo por fazer, e vai cumprir agora a sua missão. Que a mulher, ela não era prostituta, como alguns falam. Ela era adúltera, ela teve frustrações, ela queria preencher o seu vazio com maridos. Então, uma mulher que agora era adúltera, se tornou a primeira mulher missionária, que não só ganhou a sua família, mas ganhou a cidade inteira. Olha isso, que maravilha. Já estou concluindo. Verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, mestre, come. Mas ele lhes disse,
tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou-me a consumar a sua obra. Mas ele não tinha pedido água? Mas o texto não mostra que ele bebeu água. Lembra que eu falei? Era o ponto de partida apenas para o diálogo. 35, não dizeis vós ainda que há 4 meses até a colheita? Enquanto isso, a mulher já tinha ido pregar, tá bom? Olha só isso aqui. E porém, vos afirmo, erguei os olhos. Enquanto Jesus estava falando isso, lá vem aquela multidão de samaritanos, ansiosos, para ver esse tal Messias que essa mulher falou. Aí Jesus falou: erguei os olhos e vedes, os campos, pois, já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o seu ceifeiro. Aí eu pergunto aos irmãos, qual é o mais fácil para quem já foi agricultor e quem conhece? É você plantar ou você colher? Colher. Mais fácil, não é isso? Tá bom. Se mais fácil é colher, quando o texto diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Os trabalhadores vão fazer o quê? Vão plantar ou vão colher? Não é mais fácil? E por que a gente não sai para evangelizar? Porque já foi plantado já há mais de 2000 anos atrás, está aqui, ó. Ninguém tem mais trabalho de ter revelação de Deus para escrever a Bíblia, já está aqui. A nossa missão, nosso trabalho é apenas ir colher os frutos. Alguém que vem aqui aceitar Jesus, às vezes não é nem por causa da palavra que foi pregada na noite, é porque tem pessoas já há muitos anos orando, clamando, já plantaram já anteriormente. Quando vem aqui, estamos apenas colhendo. Então, evangelizar é você sair para fora, não para plantar nada, é para colher. Se você me afirma que colher é mais fácil, e por que você não está cumprindo o ID do Senhor Jesus? Já foi falado aqui, o ID não é um arrepio. Nossa, hoje eu senti um arrepio na espinha e vou fazer o ID. Não, o ID é uma ordem. Se você aceitou a Jesus, parabéns. Você tem uma ordem agora a cumprir. O ID do Senhor Jesus. Então Jesus, quando Ele capacita a todos nós com seu Espírito Santo, é automático, irmãos, a gente não se contenta. A gente fica incomodado mesmo, fala assim, eu tenho que falar de Jesus para alguém, porque essa água fica purulando por dentro, querendo jorrar. E você vê quando jorra, quando você de fato alcança alguém da sua família, um colega de trabalho. Deixa eu concluir aqui para os irmãos. Então, aquele que ceifa recebe seu salário. Está falando aqui dos profetas, aqueles que vieram de fato já fazendo a plantação do evangelho, que se culminou em Jesus, mas os mesmos que vão lá e também semeiam, terão também a mesma honra. Verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não plantastes, outros realizaram o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Olha só, a mulher saiu para testemunhar. Muitos ficaram curiosos. Sério? Ele falou isso sobre você? Eu vou lá. Olha a importância de nós contarmos nosso testemunho. Mas nosso testemunho não é pregação da palavra, tá? É apenas um meio para que as pessoas se acheguem a Deus. Porque ela foi e contou o testemunho dela. Muitos ficaram curiosos e foram até Jesus. Olha só o versículo seguinte. Verso 40, assim quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos outros creram, agora não por causa do testemunho, mas por causa da sua palavra. Aleluia. Posso colocar a igreja de pé? Meus queridos, fiquemos de pé. Vamos fazer aqui uma oração juntos. Então, Jesus, ele sendo o maior dos evangelistas, ele usou estratégias para chegar naquela mulher. Nessa noite, Deus está dando estratégia para os irmãos. Amém? Deus está nos dando estratégia para chegarmos, sei lá, para aquele traficante, eu não sei, aquele que está fazendo a ruaceira na sua rua. Deus está dando estratégia para você chegar até ele. Seja um simples copo d'água. Está aqui um copo d'água. Seja um almoço, está aqui uma marmita para você. Não sei. Deus nessa noite está
está nos capacitando para nos dar estratégias para alcançar vidas lá fora. Quando essa mulher ela foi fazer aquilo que ela queria fazer no seu corriqueiro, no seu dia a dia, até que ela teve um encontro com Jesus. A nossa vida pode estar normal. Aqui pode ser mais um culto de missões, um culto normal. Até que Jesus chega no ambiente e muda toda a história e toda a situação. Nessa noite se encontra entre nós alguém que não aceitou a Jesus, que ainda não provou dessa água viva, que quer preencher esse vazio com as coisas desse mundo, que hoje você fica um pouquinho até alegre, mas amanhã vem a ressaca e vem os problemas tudo de novo. A bebida, a droga não vai apagar os problemas, apenas entorpece você para dar aquela sensação que não tem problema, mas depois vem à tona tudo de novo. Mas Jesus nessa noite, ele não vai também resolver os seus problemas como se fosse um gênio da lâmpada, não. Ele quer dar um alívio, que apesar desses problemas, você terá paz em sua alma. Que não vai precisar de drogas e bebida nenhuma, porque Jesus nos satisfaz. Quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é e nada me faltará, porque dá um sentido de nada vai me faltar aqui nessa terra, né? E nada, não. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará, ou seja, Ele é meu pastor, já tenho tudo, já me basta. Então nessa noite, se você quer se decidir por Cristo, receber essa água viva, para jorrar para a eternidade, que quando vier as tribulações, vier a depressão, vier a ansiedade, você depositar tudo nele, e ele vai te dar o alívio que você tanto precisa. Eu tenho certeza que essa decisão não vai apenas se resumir aqui, você vai ser cheio do Espírito Santo, para também ser um pregador do Evangelho, ser um evangelizador. Se há entre nós, vê alguém perto de você, se não é cristão, faça o convite. Até o final do culto estaremos aqui para orar por você. Mas deixa eu orar com os irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai lindo, maravilhoso Tu és. Tu és o Deus supremo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Tu és o único merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo é Teu, Senhor. Nessa noite a Tua palavra foi ministrada aos corações. Senhor, eu sei que nessa noite muitos são cheios do Espírito Santo, porque já encontraram essa água viva. Mas outros vieram se arrastando, Senhor, até se questionando: o que é que eu vou fazer lá mais uma vez? Pois bem, veio hoje para ouvir que precisa da água viva para prosseguir. Senhor, nessa noite, se há entre nós aqueles que não se decidiram por Ti, Senhor, salva nessa noite. Mas se aqueles, meu Senhor, que já são decididos por Ti e não entenderam que é o Evangelho, Senhor, toca neles para que eles compreendam, meu Senhor, que o Evangelho não se resume em 4 paredes. O Evangelho se resume em pregar o Teu Evangelho em Samaria, em Jerusalém, em Samaria, Judéia, até os confins da terra, Senhor, até o Senhor voltar. Obrigado, Jesus, por esse momento em Tua presença. Como é bom e maravilhoso estar com os irmãos para compartilhar da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ter me encontrado. Não fui eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. É por isso que eu faço missões, que eu vou para cima, porque é apenas isso que eu tenho para fazer por Ti, Senhor. Eu entrego toda a minha vida à disposição do Teu reino. Usa-me, Senhor. Nessa noite também, meu Senhor, temos irmãos que estão se disponibilizando para evangelizar, que nessa noite entenderam que precisa ter estratégias para alcançar vidas, e nessa noite saiam daqui com suas mentes renovadas, entendendo que aquilo que está dentro dela não pode ser guardada, mas tem que ser compartilhada para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Te peço, te agradeço. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus.